Bom dia, meu nome é Danilo de Oliveira Fernandes e venho apresentar hoje o trabalho com o tema de utilização de pó de rocha e micro-organismos na produção de composto orgânico. O orientador, professor doutor Reginaldo Conceição Cerqueira. Bom, o aumento da produção, principalmente agroindustrial, agrícola, ele vem gerado aí um problema de ordem social, econômica e ambiental, que é a produção de resíduos vegetais. E outro viés desse problema é a destinação desses resíduos, de forma que está sendo feita, em sua maioria, de forma totalmente inadequada. Pensando em métodos de tratamento para melhor disposição desses resíduos, vários pesquisadores por todo o mundo destacaram a compostagem como o método mais eficiente de se descartar esses resíduos. Bom, ele definiu a compostagem como uma tecnologia de baixo custo operacional que permite o processamento integrado de vários resíduos orgânicos, formando-os em composto umificado através da degradação microbiológica, que se dá de forma totalmente controlada. Bom, além da produção da compostagem, você tem o produtor terá outra opção, que é o enriquecimento da mesma. Como nós fizemos em nosso trabalho aqui, com duas técnicas. A primeira é a técnica da rochagem, né, que pode ser considerada aí como uma base fundamental para a recuperação dos solos. E a outra é o uso de micro-organismos específicos em processo de compostagem. Bom, com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o processo de compostagem de resíduos orgânicos com adição de pó de rocha e micro-organismos. O experimento foi localizado na Universidade do Estado da Bahia, no município de Barreiras, no período de agosto de 2019 a julho de 2020. No material e métodos, nós vamos aqui apresentar a realização de coletas de resíduos orgânicos, que foi aí basicamente 3 materiais utilizados, né, como resíduo orgânico para a produção das pilhas, que foi esterco de aves, torta de algodão e palhada. Os resíduos foram intercalados em camadas de 30 centímetros, seguindo a ordem: palhada, torta de algodão e esterco de aves. Aqui uma foto ilustrando, né, a disposição desses materiais, de que forma foi montada a pilha. Caracterizando o material, aqui nós utilizamos 500 litros de palhada, 300 litros de torta de algodão, 100 litros de esterco de aves. E conforme o tratamento para enriquecimento, foram utilizados 1 kg de pó de rocha, 3 kg de bioativador, 20 litros de solução preparada com EM e, além disso, foram adicionados 20 litros de solução de Baxol, que foi preparado aí conforme a indicação do fabricante. Bom, para preparar o preparo do EM, nós utilizamos aqui a metodologia com cascas de bambu, né, e arroz cozido, é a metodologia de iscas, e nós colocamos essas iscas enterradas em mata nativa em um período aí de 5 a 7 dias. Logo após a retirada, nós coletamos o arroz que apresenta coloração, né, que está aí apresentando micro-organismos, né, em sua atividade. E o fungo preto, ele é totalmente descartado. Bom, a composição das misturas e delineamento experimental. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casalizado em esquema de parcela subdividida 8x6. Composição das misturas e delineamento experimental. As parcelas elas foram formadas pelas misturas orgânicas. Mistura 1, controle. No caso, o controle é constituído pela palhada, torta de algodão e esterco de frango. 2, controle pó de rocha. 3, controle mais EM. O 4, controle mais EM mais pó de rocha. 5, controle mais o bioativador. 6, controle mais o bioativador mais o pó de rocha. 7, o controle mais o Baxol. 8, controle mais o Baxol mais pó de rocha. E as subparcelas foram formadas pelas 6 épocas de amostragem para análise: 10, 20, 30, 40, 50 e 60 dias, cada uma com 3 repetições. Condução da compostagem.
o Baxol e o EM, eles foram aplicados respectivamente nas misturas 7, 8, 3 e 4 nos dias 0 e 30 da compostagem. Portanto, foram duas aplicações para o EM e para o Baxol. O pó de rocha ele foi adicionado nas misturas 2, 4, 6 e 8 em dose única no dia 0. O monitoramento das temperaturas foi realizado a cada 4 dias e a aireação, foi aumentada pelo reviramento a cada 10 dias. Aqui para ilustrar a medição da temperatura e o processo de reviragem das pilhas. As características avaliadas foram umidade gravimétrica, pH, condutividade elétrica e respiração microbiana. As análises de macro e micronutrientes elas foram realizadas no final do processo de compostagem após a maturação do composto no período de 60 dias. E logo após aí também foi avaliado o rendimento do material compostado. Determinação do pH. Ele foi realizado aí conforme a metodologia descrita por Silva e Queiroz. A determinação da porcentagem de umidade foi conforme descrito Monteiro e Frigueto. Condutividade elétrica ela foi realizada através do condutivímetro, a análise de condutividade elétrica conforme a metodologia descrita por Rhodes. A avaliação da respiração microbiana ela foi feita pelo método de Isermeyer proposta por Aleph, por meio da quantidade de dióxido de carbono liberada no processo de respiração microbiana. E aqui o rendimento de materiais compostados, que ao final do processo, aí, com 60 dias, foi realizada a peneira de todas as pilhas de compostos de forma manual, utilizando uma malha de 5 milímetros. Logo após, a porcentagem de rendimento ela foi calculada segundo Carli, utilizando aí esta equaçãozinha aí presente no slide. A caracterização química e análise estatística. As amostras foram retiradas no final do processo de compostagem, aos 60 dias, e enviadas para laboratórios a fim de realizar análise de macro e micronutrientes. Os dados obtidos nas duas etapas do experimento, eles foram agrupados e submetidos a análise de variância e desvio de erro padrão, sendo cada ponto representado por uma média e as barras verticais representando o erro padrão. Utilizou-se o software estatístico Sysvar, de acordo aí com a referência de Ferreira, 2011. Bom, para o primeiro gráfico aqui de temperatura, logo na primeira leitura de temperatura, todas as pilhas do composto apresentaram resultados satisfatórios, pois condizem com outros trabalhos já realizados. De acordo aí com Fernandes e Silva, se ela irá apresentar temperatura entre 40 a 60 graus no segundo ou terceiro dia do processo, isso vai significar que existe um equilíbrio biológico e que a compostagem tem todas as chances de ser bem sucedida. Aos 50 dias de compostagem, foi feita a quinta avaliação, no qual foi possível observar o aumento das temperaturas dos tratamentos T7 e T8, no qual levou a diferenciação dos demais tratamentos. Após os 60 dias de compostagem, os tratamentos aí T1, T2, T3, T4, T5 e T6 demonstraram estar no final da fase de bioestabilização ou degradação ativa, no qual ocorre o resfriamento, caracterizado por temperaturas mesófilas, que se enquadram entre 30 a 45 graus, no qual dá o início à fase de maturação. O segundo gráfico nos traz os dados aí de pH, no qual foi possível observar grande variação ao longo das diferentes épocas. Na primeira avaliação, todas as misturas em processo de compostagem apresentaram valores mais alcalinos. Isso pode ser explicado pelas reações ácidas dos resíduos orgânicos durante os primeiros 20 dias. E podemos aí considerar que, considerando trabalhos já realizados presentes na literatura, é possível afirmar que para a ação da compostagem ocorra de maneira eficiente, os valores de pH deverão se comportar na neutralidade ou de maneira alcalina, que foi o que apresentou aqui o presente trabalho. No gráfico de umidade gravimétrica, esses resultados iniciais, mais precisamente na primeira avaliação, eles podem estar associados com uma maior atividade metabólica devido à inoculação de micro-organismos, resultando assim em maior aquecimento da massa de resíduos, como consequência, ocorrendo uma maior liberação de vapor de água.
Observa-se também que a partir do 50º dia, a umidade decresce em todos os tratamentos, se mantendo entre 55% e 65%, um nível bastante satisfatório aí, né? Pois segundo Kiel e Pereira Neto, a umidade ideal é em torno de 65%. Em condutividade elétrica, né? Foi possível observar altos valores já na primeira avaliação, aos 10 dias de compostagem, já que está relacionado com a maior concentração de sais causado pela perda de massa relacionada à oxidação da matéria orgânica, né? E a mineralização aí do nitrogênio e a produção de ácidos orgânicos no início já do processo aí. Esses valores elevados de CE observados no presente trabalho, principalmente pelo uso de esterco de galinha, eles vêm aí a servir como alerta no uso desses produtos por parte dos produtores, pois dependendo da forma de aplicação pode ocasionar salinização do solo ou prejudicar o desempenho da cultura. Em respiração microbiana, a respiração aí dos micro-organismos teve dados elevados já na primeira amostragem, tendo aumento considerável dos valores durante as outras análises, mas se mantendo dentro do padrão na última avaliação, aos 60 dias. E o tratamento, podemos observar aí que os tratamentos T4 e T3 apresentaram resultados elevados praticamente ao longo de todo o experimento. No entanto, a partir de aproximadamente 30 dias de experimentação, teve início aí um aumento contínuo nos valores de respiração observado para os dois tratamentos, até o fim do experimento, no 70º dia. Nosso último aí gráfico nos traz o rendimento do material compostado, que aí na literatura, segundo que é a fração de material final compostado, deve estar na faixa de aproveitamento de 60 a 65% do material inicial, para considerar que houve bastante eficiência no processo, observando aí que todos os tratamentos que obtiveram inoculação de micro-organismos ficaram nessa faixa aí prevista na literatura. Bom, para aí os resultados de análise química do composto para os macronutrientes, Para os macronutrientes aí apresentado valores dentro do mesmo padrão em relação ao fósforo. No entanto, o tratamento T7 apresentou valores acima da média para nutrientes como o potássio e para o magnésio, respectivamente aí 123,57 e 212,28, Para o resultado de micronutrientes, a concentração de micronutrientes durante o processo da compostagem, que foi aos 60 dias, foi mais expressiva para o manganês, seguido do zinco, tendo o tratamento T1 com os maiores valores para o manganês e o zinco. O zinco vai atuar aí de forma essencial por exercer influência na integridade e permeabilidade das membranas. Bom, como nossa conclusão aí, nós temos que a utilização de pó de rocha e micro-organismos na produção de composto orgânico apresenta incrementos na maioria das características avaliadas durante o processo de compostagem, principalmente quando se utiliza EM e Baxol. Contudo, sua eficácia só será aprovada na segunda etapa deste trabalho, mediante avaliação em cultivo de plantas. Os agradecimentos aí, primeiramente à Bolsa do Piscin, ao UNEB e ao professor pela oportunidade aí, o professor doutor Reginaldo Conceição Cerqueira. Meu muito obrigado, a atenção de todos.